E a gente conversa agora com Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e especialista em dívida pública. Ela participou de uma auditoria da dívida da Grécia a convite do governo do país. Boa noite, Maria Lúcia. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. A Grécia deve tudo isso que dizem os credores, de fato? Não. Essa não é a conclusão a que nós chegamos, né? A equipe que participou dessa auditoria convocada pelo Parlamento grego. Entregamos o nosso relatório no último dia 17, agora, e 18 de junho. A conclusão que nós chegamos é que a Grécia, de 2010 para cá, não recebeu recursos. Ela recebeu papéis que vieram de uma empresa privada localizada em Luxemburgo, da qual os países europeus são sócios. Essa empresa foi criada no auge da crise financeira em 2010 para salvar os bancos privados em crise, e ela faz uma espécie de reciclagem, tirando esses papéis podres que estavam abarrotando o balanço dos bancos privados, papéis desmaterializados, não comercializáveis. É uma fraude isso. Olha, é um escândalo. E essa empresa foi criada no mesmo dia em que foi endereçado o pacote de salvamento, entre aspas, para a Grécia. Agora, então, o país está sendo praticamente utilizado, não é? Para encobrir esse grande escândalo que coloca em risco não somente a economia da Grécia, de todos os países que são garantidores desse esquema. Agora, por que a gente escuta que a Grécia deu calote como se fosse a Grécia culpada de tudo isso na imprensa internacional, na imprensa brasileira? Sim. Qual é o problema? Então, nesse pacote que foi endereçado à Grécia em maio de 2010 e que está encobrindo todo esse salvamento bancário, de fato foram feitas operações como se fossem empréstimos. Só que esses empréstimos, só mesmo uma auditoria, como foi feita lá, para revelar que não são empréstimos em dinheiro, são empréstimos em papéis. Que não ajudaram em nada o país. Que não ajudaram, pelo contrário, de 2010 para cá, a economia grega encolheu mais de 30%. Os salários sofreram reduções, as pensões dos aposentados foram reduzidas em mais de 50%. O desemprego atinge principalmente os jovens, mais de 60% dos jovens estão desempregados. Enfim, é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. E o FMI, só para responder a sua pergunta, claro. O FMI, como desde a década de 80 nós já conhecemos aqui na América Latina, ele vem em socorro, na verdade, dos bancos privados. E o empréstimo ponte que o FMI fez foi para garantir o pagamento dos juros que incidem sobre esses empréstimos de papel. Porque imagina, a Grécia não recebe dinheiro, recebe papéis, mas os juros que ela tem que pagar, os custos, os encargos desses empréstimos são exorbitantes e são em moeda corrente. Então, o FMI vem emprestar exatamente para que o país tenha como reembolsar em moeda corrente o que recebeu de papel. O que ele recebeu de papel. Ou seja, esse dinheiro, no fim das contas, vai parar no bolso dos banqueiros. Volta. É a Grécia que está ajudando os banqueiros, no final das contas. Exatamente. Agora, participa dessa nossa conversa lá, desde o Rio de Janeiro, o cientista político Emir Sader. Boa noite, Emir. Boa noite. Boa noite, Maria Lúcia. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá. Eu acho que é notável. Obrigada. Coloca a nu os mecanismos reais da exploração financeira e especulativa dos países com a Grécia de maneira mais aguda. Nessa empurra-empurra das negociações, qual foi o que mudou no que é oferecido pela Troika para a Grécia? Olha, a Troika, acho que a gente podia só dizer o que é exatamente. A Troika é o nome dado, não é? A tríade, né? O conjunto de 3 organizações que passaram a exercer toda essa pressão sobre a Grécia de 2010 para cá. Ela é conformada pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, a Comissão dos Países Europeus, né?
a Troika, na verdade, ela assumiu a posição de defesa dos bancos privados, não é? Ela age conjuntamente, por exemplo, todo esse pacote endereçado para a Grécia, não foi uma iniciativa grega, nenhum desses acordos, nenhum desses contratos foi realizado por uma iniciativa da Grécia ou em atendimento a uma necessidade da Grécia. Eles foram conformados por essa Troika. Foi a Troika que redigiu esses contratos. E para descobrir esses mecanismos, não foi fácil. Foi um trabalho muito árduo dessa comissão, né, de auditoria, que eu tive a honra de participar, porque são cerca de 700 páginas, escritas de uma forma praticamente inteligível, não é? Então, esses mecanismos que, na verdade, em vez de suportar a Grécia, criam ali essa passagem a limpo desses papéis para tirá-los dos bancos e trazê-los sob a forma de empréstimos, ainda por cima remunerados, né? Não foi fácil descobrir isso. E diante dessa auditoria feita, o que é que se pode fazer? É possível reverter essa dívida que pode ser chamada de irreal? Olha, nós, por enquanto, apresentamos um relatório preliminar, porém, já apresentando esses mecanismos e com uma análise jurídica que chegou à conclusão da completa ilegalidade e ilegitimidade desses acordos, por uma série de razões relacionadas aos acordos em si, que prejudicaram o país, e também pelos impactos deles na economia e nos direitos humanos. Agora, isso já esbarra até numa questão, além de econômica, numa questão política, não é isso, Emir? Exatamente, por isso a consulta convocada pelo governo grego para domingo. Eu perguntaria, Maria Lúcia, das concessões que o governo grego está disposto a fazer, possibilitaria romper com esses mecanismos cruéis que você mencionou? Olha, o ideal seria que o governo grego interrompesse completamente essas negociações e aprofundasse a auditoria, porque nós fizemos apenas a parte preliminar, e aprofundasse, porque se de fato se confirmarem todas essas informações que nós chegamos a apontar, e algumas delas a confirmar nessa fase preliminar, a Grécia não tem que fazer nenhuma concessão. E a Grécia não tem que assumir grande parte desses empréstimos de 2010 para cá, né, que promoveram essa reciclagem e provocaram todo esse dano à economia do país e à sociedade grega. Eu queria insistir numa pergunta que eu fiz antes. Por que a mídia brasileira e internacional trata a Grécia como bandida e caloteira nesse caso? Olha, eu acredito que além da desinformação geral, não é, porque as coisas são colocadas, inclusive pela Troika, de forma como se a Grécia realmente tivesse recebido esses valores, tivesse recebido apoio e, de fato, devesse tudo isso, não é? Então, há uma grande desinformação. E, além disso, há o financiamento por parte dos bancos privados que estão recebendo, de fato, toda essa ajuda, não é? Desde 2008, eles suportam grande parte da mídia mundial. Então, esse setor financeiro, que de fato está sendo beneficiado com essa situação, ele financia a grande mídia, não é? Que pena. E aí nós dificilmente teremos espaço, né, para colocar esses temas de fato, né, denunciar que os bancos estavam quebrados, que o volume, a bolha, que ninguém explica que bolha é essa, era o volume imenso de papéis
fora de balanço que eles estão transferindo para os países. Que pena que tantas informações interessantes tenham que ser interrompidas agora, porque o nosso jornal tem que continuar com outras notícias que precisam ser dadas também. Claro. Mas esse é um assunto que o Repórter Brasil, de forma alguma, vai abandonar, porque eu acho que é muito interessante, é esclarecedor para a sociedade brasileira. Eu quero te agradecer muito pela presença, agradecer ao Emir pela participação, e nós vamos voltar ao assunto com certeza. Obrigado, Maria Eu Lúcia. que agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Emir.